Olá, queridos, que Deus abençoe grandemente a tua vida, que Deus ele venha abençoar poderosamente a tua família, em nome de Jesus. Amado, Deus colocou a mensagem no meu coração, eu gostaria de compartilhar com você essa mensagem. Amado, você tem um desejo de ser cheio do Espírito Santo? Você tem um desejo de ser cheio do Espírito Santo? De ser batizado com a presença do Espírito Santo? Amado, porque quando a gente se converte, quando a gente aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, um dos primeiros desejos que aflora no nosso coração é de ser batizado com o Espírito Santo. Ser batizado com o Espírito Santo é diferente de ser batizado nas águas. Ser batizado no Espírito Santo é quando você vai receber os dons do Espírito. É quando você vai falar em línguas, você vai ter visões, você vai ter sonhos, você vai ministrar palavras de Deus de uma maneira poderosa. Amado, você tem esse desejo de ser cheio do Espírito Santo? E hoje eu vou gravar um vídeo falando um pouco sobre isso, amado. Sobre a promessa do Espírito Santo, que ela já foi derramada sobre as nossas vidas. E por que muitas pessoas não têm sido batizadas com o Espírito Santo, se a promessa ela já está aí, para se cumprir em nossas vidas? Amado, a Bíblia fala no livro de Joel, do profeta Joel, capítulo 2, no verso de número 28, diz bem assim, e diz bem assim, vamos logo no versículo 28 mesmo, e diz bem assim, Joel capítulo 2, verso de número 28, diz bem assim, e acontecerá que depois que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões, e até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, mostrarei prodígios. Olha só que forte que Deus está falando aqui, amado, que Ele derramará sobre toda a carne. Quer dizer o quê? Não é sobre o pastor só, ou sobre só o obreiro, ou só sobre o diácono, ou só sobre aquele que está há 10 anos na igreja. Não, é sobre todos. É sobre mim, é sobre você, é sobre a tua família, a tua casa. Amado, mas por que muitas das vezes nós não temos sido cheios do Espírito Santo? Por que essa promessa não tem se cumprido em nossas vidas, amado? Se o profeta Joel está falando que vai derramar nos últimos dias, esses dias é hoje, amado. Porque a mensagem fala aqui no livro de João, no capítulo 14, no verso de número 16, Jesus falando bem assim, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja já convosco para sempre, Espírito de verdade. Olha só, mano, amado, presta atenção nisso. Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê. Olha só, amado, aqui Jesus está falando, amado, se a gente pegar o contexto, é que Ele está falando que Ele vai subir para junto do Pai. E quando Jesus subir para junto do Pai, Ele não vai nos largar só. Ele vai derramar o Espírito Santo dele sobre todos nós. Amado, isso já é para se cumprir na nossa vida, porque Jesus Cristo ele já venceu a cruz. Ele já ressuscitou. Ele já subiu para junto do Pai. E a Bíblia fala em Atos que assim que ele sobe para junto dos pais, os discípulos voltam para Jerusalém e ali, unidos em espírito e em verdade, buscam ao Senhor, e Deus ele derrama a presença dele sobre todos que estavam ali, em espírito e em verdade. Amado, a palavra de Deus aqui está garantindo para mim e para você, que eu e você seremos cheios do Espírito Santo. E por que você não tem sido cheio do Espírito Santo ainda? Será que você está obedecendo a palavra de Deus da forma correta? Porque a palavra está nos ensinando aqui que o Espírito Santo, esse Espírito que nos faz falar em línguas, esse Espírito que nos faz ter visões, que nos faz profetizar, que nos dá o dom de cura, o dom de milagres, o dom de prodígio, esse Espírito de verdade que faz com que a gente tenha livre acesso a Deus, esse Espírito que faz a gente ver a Deus face a face. Por que nós não temos recebido esse Espírito ainda? Por que você não tem recebido esse Espírito ainda? A Bíblia nos diz aqui, amado, por que muitas pessoas não têm recebido esse Espírito? Porque esse é o Espírito de verdade. O Espírito Santo é um Espírito de verdade. A primeira coisa que Deus ele quer nos ensinar aqui, que esse Espírito ele não habita no meio da mentira. Ele não habita no meio das coisas erradas.
É um espírito que o mundo não pode ver, aleluias. É um espírito que é aquele que vive na prática da mentira, aquele que vive na prática da fofoca, aquele que vive se prostituindo, ou aquele mesmo que prostitui a palavra de Deus, mudando o contexto do que está na palavra de Deus. Este não vai receber o Espírito Santo. Não é eu que estou falando, amado, é a palavra de Deus. Todo aquele que viver na mentira, na fofoca, na prostituição, nas práticas carnais do mundo, este não vai receber. Ah, mas você pode dizer, eu estou na igreja. Eu estou na igreja, Bruno. Amado, o que mais tem hoje na igreja é pessoas que estão ali superficialmente só, que estão ali de aparência, estão ali, mas o seu pensamento está no mundo, o seu pensamento está na prostituição, estão ali, mas ainda mentem, ainda vivem no meio da fofoca, estão na igreja, mas ainda se prostituem. Amados, vamos acordar. O Espírito Santo, ele é propício a mim, ele é propício a você. Mas desde que a gente vive uma vida santa, vive uma vida separada, desde que a gente se coloque na posição, se arraigue na palavra de Deus e vive uma vida separada, uma vida de verdade, uma vida de santidade, amado. Se você ainda não tem recebido, se você ainda não recebeu o Espírito Santo, se você ainda não é batizado com o Espírito Santo e você tem um desejo de ser batizado, primeiro começa reparando as tuas brechas. Começa reparando, começa a observar a sua vida, olha para dentro de você. Fala com Deus, Pai, tem algo em mim que não tem te agradado? Me mostra, Senhor. Se você realmente tem esse desejo de ser cheio do Espírito Santo, fala com Deus. Fala, Pai, tem algo em mim que ainda não te agrada, Senhor? Tem algo em mim que tem feito separação entre mim e o Senhor? Porque a Bíblia fala em Isaías que Deus, muitas das vezes, ele não estende as mãos dele em nossa direção, porque nossos pecados fazem separação. Então fala com Deus. Se você não tem visto esses pecados, fala com o Pai. Fala, Pai, tem algo. Me mostra, Senhor. Me mostra, Senhor. Porque eu quero ser cheio do Teu Espírito. Eu quero viver face a face contigo, Senhor. Eu quero sentir o Senhor em todos os momentos. Aleluias. Amado, não tem nada melhor do que sentir o Espírito Santo, do que sentir Deus nos abraçando, sabe? Algo tão que nos fortalece, que nos conforta, que nos renova, que nos capacita. O Espírito Santo é algo maravilhoso. Amado, não queira viver sem Ele. Se você tem o desejo de ser cheio do Espírito Santo e ainda não é cheio, continue perseverando em oração. Continue buscando Ele, amado. Amado, limpa a sua vida. Te coloca na posição e começa a clamar a Deus. Começa a buscar Ele de todo o seu coração. E quando você menos imaginar, os céus vão se abrir. Os céus vão se abrir. E a presença de Deus, ela vai te encher. Encher a tua casa e encher a tua família. Amado, não é eu que estou falando isso, é a palavra de Deus. Todo aquele que quiser ser cheio do Espírito Santo, viva na verdade e viva longe do mundo, longe das práticas carnais, e persevere em buscar, e será cheio, porque a palavra do Senhor nos garante que Ele derramaria o teu Espírito sobre toda a carne, e Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele é fiel e justo para cumprir isso na sua vida, em nome de Jesus. Amada, a palavra de Deus é essa. Se você deseja ser cheio do Espírito Santo, larga as coisas do mundo, larga as coisas carnais, viva uma vida de verdade, viva uma vida de santidade, e você será cheio em nome de Jesus. Que Deus lhe abençoe, que a paz, a graça, que o amor e a prosperidade de Cristo Jesus seja sobre você, a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Amado, se você gostou desse vídeo, peço que você deixe seu like, que você curta, que você se inscreva no canal, amado, porque tudo isso é um incentivo para nós estar colocando mais vídeo, e você também vai estar vendo sempre mais vídeo aí, porque sempre vai te aparecer uma notificação. Amado, vai abençoar grandemente a sua vida. Se você deixar uma curtida aí, se você compartilhar esse vídeo, você vai abençoar a minha vida e vai estar abençoando a tua. Amado, que Deus lhe abençoe, que Deus abençoe a tua família.